Muito boa tarde a todas e todos que nos assistem. Sou Arthur Araújo, da Fundação Perseu Abramo, e, por enquanto, fazendo a abertura do programa, porque a diretora da Fundação Perseu Abramo, a Jéssica, que está em Manaus, está com problemas de conexão. Esperamos que ela consiga entrar o mais rapidamente possível, quando eu passo devidamente o comando para ela. O Pauta Brasil é um programa produzido e veiculado pela Fundação Perseu Abramo e foi desenvolvido pensando em aprofundar e analisar os vários aspectos das várias crises que o Brasil vive: a crise sanitária, a crise econômica, a crise social, a crise política, e inclusive com uma forte ênfase nos aspectos regionais e locais desses problemas. Essa é a razão principal do programa de hoje, em que o tema que nós iremos abordar é o da agricultura familiar no norte do país. Para isso, temos duas pessoas conosco, a quem agradecemos muito a presença e que são altamente capacitadas e especializadas no tema. O secretário de Agricultura e ex-deputado federal por Rondônia, Anselmo de Jesus, e o ex-presidente do INCRA e atual deputado estadual por Tocantins, pelo PT, José Roberto. Esperamos que, na nossa conversa, possamos caracterizar bastante esse grande desafio do fornecimento de alimentos para o país e como o norte do Brasil pode contribuir tanto para si próprio como para todo o conjunto da nação. Sem mais volta, ou melhor, lembrando que este é um programa que conta com parcerias muito importantes, que é transmitido em conjunto pela TV 247, pelo DCM TV, pela revista Fórum, pela TV PT e pelos Facebooks da Dilma Rousseff e do Fernando Haddad, parceiros esses a quem agradecemos muito a colaboração e essa possibilidade de aumentar a difusão e a audiência do programa. Agora sim, sem dar mais voltas, eu passo a palavra para o Anselmo de Jesus para fazer suas colocações iniciais. Muito obrigado. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, deputado Zé Roberto. E dizer da satisfação de poder estar aqui neste espaço importante, né, que é o Pauta Brasil, e quero mandar um grande abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando. E, para iniciar, Arthur, eu não podia deixar de lembrar do final dos anos 80 e os anos 90, né? Que a Amazônia, a região norte, a agricultura familiar naquela época, se mobilizou em uma grande mobilização aqui da região, né? E justamente naquela época a gente tinha uma capacidade muito grande, nós tínhamos um sindicato tudo bem organizado, tinha através das federações, tinha um associativismo bastante forte, cooperativismo nunca foi muito bem aqui nessa região, e fez-nos, naquela época, em parceria com o Departamento Rural da CUT, a CONTAG, a CPT, que nos prestava assessoria, né? Tinha uns técnicos bons, e foi na época que a gente se mobilizava e apresentava propostas claras para a região norte, buscando a realidade atual, interagia muito bem com o setor extrativismo, através do seringueiro, através dos povos indígenas, dos ribeirinhos. E nós tivemos uma batalha muito grande na época, que foi criar os fundos constitucionais do Norte. E teve vez até que nós dormimos dentro da agência do banco para a gente poder realmente forçar a barra para buscar critérios que pudessem vir beneficiar esse setor, que até então era muito mais para o agronegócio do que a agricultura familiar como um todo. Então, o movimento sindical, o movimento associativista, naquela época, ele foi de fundamental importância no processo de mobilização. E, a partir daí, é claro que a gente foi, a partir das propostas, né, que esses órgãos que nos conseguiu, aquelas organizações conseguiu trabalhar junto com a gente, fez com que o FLO ele fosse um grande programa para a região norte. E aí, é claro, a gente foi introduzindo isso aí através da nossa pauta essa que pautava a linha de crédito, pautava os programas para a região, como energia, como moradia, como novas culturas para a região, buscar o extrativismo. Então, a gente pautava tudo isso e
A partir de que entramos nos anos 90, que aí a gente já tinha mais ou menos definido os programas, e a gente trabalhava firmemente na mobilização através desses programas, a gente começou realmente a ter resultado, né? E aí a gente foi definindo um pouco, aí já descendo para o Estado, nós fomos definindo um pouco para cada Estado, né? Nós tínhamos uma pauta diferenciada para o Acre, nós tínhamos uma pauta diferenciada para Rondônia, para o Pará, aí nós tínhamos uma mobilização um pouco menor no Amazonas, e o Amapá estava um pouco fora nessa discussão na época, né? E isso fez com que realmente nossos programas vingassem. E aí a gente começou a definir a pecuária leiteira de Rondônia, começamos também a trabalhar uma nova modalidade de plantar café aqui, com tecnologia mais avançada também. Tinha no nosso programa também a questão da agroindustrialização, da agricultura familiar, ali com a questão do derivado de leite, com os embutidos, aquelas mulheres que trabalhavam as merendas também. A gente foi trabalhando através do programa, financiando esse programa, a gente foi conseguindo trabalhar isso, e isso nos anos 90 isso se alastrou bastante na região norte, a agricultura familiar definindo as suas propostas em cada estado. E Rondônia avançou muito nessa questão do café, do peixe, do leite, avançou bastante. Hoje no café, hoje Rondônia está produzindo em torno de 2 milhões e 200 sacos de café já por ano, em 2020. Isso fez com que a gente saísse de 15 sacas por hectare e levando isso para 36, né? Mais do que dobrou a nossa capacidade, mas hoje nós temos produtor hoje que ele chega a atingir a 150 sacas já por hectare. Então, é uma cultura que realmente mantém o agricultor no campo. Nós temos também essa questão do peixe. Eu lembro, na época, aí já mais recente, aí eu já estava como deputado, foi a partir de 2002, a gente assumiu o deputado e a gente continuou com essa mesma pauta no governo federal. Aí aquela pauta de energia, nós conseguimos fazer um grande debate com o presidente Lula e eu, o deputado Assis do Paraná, fizemos um grande debate sobre a questão de energia, e daí surgiu também o Luz para Todos. Hoje a região norte tem energia para todo lado, os índios, os seringueiros, os agricultores, nós temos energia para todo lado, e isso fez com que, de fato, você integrasse esses programas. Não adianta você pensar em energia no campo apenas para o campo. O resultado de uma energia no campo hoje, ela é muito maior na cidade, até porque quando você coloca 20 transformadores numa linha, logo em seguida vai ser 20 geladeira, vai ser 20 televisão, vai ser a bomba elétrica, quando você vai ver, gera emprego, cresce o comércio, tudo. Então você vai ver um impacto, porque o presidente Lula tinha uma capacidade muito grande de interagir os programas, de entender que não era apenas botar energia lá no campo. Aí aquele produtor lá já começou a comprar a freeze, já começou a armazenar o frango, daqui a pouco começou já a levar o frango para vender, o outro começou a armazenar o frango. Foi criando, aí a gente veio com esse programa de agroindustrialização também, e assim fomos seguindo isso aí, e fez com que a gente avançasse muito. E aí, essa questão do peixe, ela já foi mais recente, onde Rondônia nos deu hoje. Rondônia está em primeiro lugar no Brasil hoje em produção de peixe em cativeiro, estamos aqui 90% do peixe de Rondônia, nos deu a condição hoje que a maioria são da agricultura familiar. Nós hoje temos as unidades produtivas de Rondônia, chega em torno hoje de 1 milhão e 380 unidades de produção. 85% dessas unidades de produção são tamanhos da agricultura familiar que são até 3 modos fiscal. É claro que a gente sabe que não são todas da agricultura familiar, porque nós temos aquele servidor público que tem propriedade, aquele aposentado, aquele pequeno empresário, que tem até 3 modos fiscal e que não é agricultor familiar, mas uma boa parte dessa unidade de produção ainda são da agricultura familiar. A minha preocupação é porque eu falo ainda, né, porque eu tenho muito medo da forma agressiva que o agronegócio vem para cima da Amazônia, a gente fica muito preocupado com isso,
da importância que isso representa hoje. E aí nós temos hoje, nessa área do leite, hoje Rondônia, nós somos o primeiro lugar hoje na região norte na produção de leite, somos o oitavo na região no Brasil hoje, nós temos em torno de 28 a 30 mil unidades de produção de leite. É claro que não é só leite, eles mexem com outras culturas também, e isso faz com que realmente a gente mantenha aquelas propriedades funcionando e segurando os agricultores. Mas como a gente também sabe que, a partir de que você colocou energia no campo, nós tivemos um problema muito grande no campo, em função de que a energia chegou, mas a tecnologia da comunicação não chegou. E aí, é claro, aquela rapaziada vinha tudo para a cidade, eu quero fazer faculdade, eu quero estudar e tal, que eu acho que se naquela época você tivesse conseguido fazer, que essa tecnologia da comunicação tivesse chegado ao campo, esses filhos poderiam estar fazendo faculdade à distância, poderiam ter tido condições muito melhores, e nós não temos um campo tão esvaziado como temos hoje, né? E aí, assim, Rondônia, ela avançou bastante. Teve um momento até importante, que eu fui secretário de Agricultura nos anos de 2011 e 2012. E como eu trabalhei todo esse processo de mobilização aí no final dos 80, 90, e depois fui deputado em 2003, e fiquei 2 mandatos, depois voltei a ser secretário de Agricultura, onde a gente ficou 2 anos de secretário de Agricultura. Aquilo foi tão gostoso trabalhar ali, porque a gente já tinha um conhecimento vasto, tanto do ponto de vista de organização, mas também do ponto de vista já de legislador enquanto deputado. A gente conseguiu avançar em programas importantes. Nós tínhamos um governador de direita, mas com uma acessibilidade fantástica. Naquela época, a gente conseguiu criar vários programas. Nós criamos um programa de agroindústria aqui no Estado, coisa fantástica mesmo. Nós trabalhamos um programa chamado FEDAF, onde o governo do Estado subsidiava o juro do FNO, para poder, aquele agricultor que pagava o financiamento direitinho, o governador subsidiava parte daquele crédito para poder incentivar ele cada vez mais. A gente trabalhou essa questão da aquisição de terra, levando em consideração a juventude e a mulher também. A gente conseguiu fazer todo um trabalho nessa questão de habitação. A gente foi longe, porque a habitação ela interage direto com a mulher. Porque o homem pode estar numa casa de pau a pique, que ele prefere fazer o curral todo arrumadinho e larga a casa dele. Agora, se você interage com a mulher, ela quer a casa primeiro. Então, a gente interagiu com as mulheres nessa discussão. Só a nossa Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAG, ela construiu, junto com os produtores, 5.000 casas aqui nessa época. Né? Nós trabalhamos também com esses programas do governo federal, que aí eles interagiam com o Estado, com o município, e aí as organizações. Aí eu me lembro muito do presidente Lula, quando ele dizia assim, a coisa mais fácil que tem é você governar um Estado, um município onde o povo é organizado. E ali, aquilo, claramente, eu vejo isso aconteceu como aconteceu naquela época. Né? E quando eu entrei na Secretaria de Agricultura, não foi diferente. Nós criamos uma feira, essa feira hoje já tem referência internacional hoje, e a agricultura familiar faz parte dela também. Quer dizer, que é a Rondônia Rural Show. A gente criou também, na época que a gente estava lá, eu apresentei a proposta, o governador acatou, e a gente fez isso, trabalhando isso. E aí, assim, a gente buscava a olhar os dois lados da moeda. Como a gente sabe hoje que o agronegócio tem a sua importância, mas ele também tem que analisar que hoje nós temos a agricultura familiar, porque quem garante o alimento na mesa é a agricultura familiar. Eles também têm que saber que tem que respeitar hoje o meio ambiente, as reservas, muitas vezes vai tratorando. Agora mesmo teve uma votação onde diminuiu as reservas do Estado. Nós estamos buscando o quê para o futuro? Quer dizer, você tem agricultura sem água? Não tem. Ambiente tem que ter todas essas condições. E o agronegócio, muitas vezes, não respeita isso. Né? E a agricultura familiar, a gente tem mais condição de realmente trabalhar esse espaço. Eu estava conversando com a minha filha ainda hoje. Minha filha foi secretária de Agricultura de Ji-Paraná, essa cidade que eu moro. Ela disse que fez compra desses programas do PENAI, do PAA, na época, para as escolas, para as entidades que mexiam com questões sociais.
ela descomprou 1.400.000. Agora, eles estão comprando 150 mil. Chegou a comprar apenas 95 mil. Quer dizer, então, esses programas que foi sucesso, que interagia diretamente nas comunidades, ele está deixando de ser, porque a partir de um ano que você deixa de fazer isso, você desmonta o programa, porque você sabe que a gente não planta hoje, colhe amanhã. Então, tem tudo isso que tem que ser organizado, bem preparado, e que, na época, a gente conseguiu trabalhar isso com uma tranquilidade muito grande. E eu acho que, a partir do golpe da Dilma, com a entrada do Temer, ele destruiu as organizações dos trabalhadores como um todo. O sindicato, as federações. Então, ficou assim, uma coisa assim, muito ruim. Então, hoje não está tão fácil para você realmente pegar um Estado, pegar hoje, porque o povo está desorganizado, o povo está com esse governo aí, a gente ficou assim, muito, muito despreparado para poder realmente enfrentar. E aí a gente está aqui nessa batalha, tentando buscar dias que a gente pode acreditar que a gente volta àqueles anos. Eu tenho muita saudade daquele 99, naquela época, daqueles anos 90, que a gente pegava assim, e as coisas aconteciam, mas acontecia de fato mesmo, né? E aí, assim, eu acho que deixou um legado para nós, que a gente largou aquela produção de café tradicional para vir para uma mais tecnificada. Nós criamos uma pecuária que temos condições, e aí, enquanto deputado, a gente colocou tanque de resfriamento nessa linha tudo, que já tinha energia também. Quer dizer, a gente criou a condição hoje de estar realmente hoje disputando nos índices de estatística nacional hoje, em função daquela época, daquela organização que nós tivemos naquela época. E aí, hoje, muitas vezes, não é reconhecido tanto pelo governo federal, não é reconhecido pelo governo do Estado, que fica fazendo corpo mole para poder realmente fazer as coisas não avançar. Quando eu fui secretário de Agricultura, nós trabalhamos num programa, acho que o Zé Alberto vai poder falar até melhor do que eu, né, isso aí, que era a regularização fundiária. Na época, a gente teve um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós compramos 7 caminhonetes naquela época, nós distribuímos título, nós fomos para cima do INCRA, pressionando o INCRA, né? A gente fez todo um trabalho de mobilidade, de mobilização também, mas foi 2 anos apenas que a gente ficou lá, a gente deixou a nossa marca, né? E aí eu também fiquei 2 anos e meio enquanto presidente da agência da Arom, e na época que eu entrei lá, o nosso rebanho é um rebanho bastante flutuoso. Hoje nós disputamos aí o 4º, 5º lugar no Brasil hoje de rebanho, e na época era tratado de uma forma muito para os grandes, né? Você tinha uma guia de trânsito que era por carga para os grandes e para o pequeno era R$ 4 para cada um. Eu entrei lá e individualizei todos, baixei para 3. Quer dizer, aí hoje nós a gente passou a arrecadar o dobro e com condições de a gente fazer um grande programa que hoje a Agência de Defesa Sanitária de Rondônia está entre as primeiras no Brasil. A Rondônia já se tornou livre da febre aftosa e a gente criou condição também das mulheres também fazer parte do GTA, do guia de transporte também, não só o homem, mas a mulher também. Então, a gente criou várias oportunidades para que realmente a gente pudesse fazer com que a agricultura familiar pudesse avançar e pudesse realmente fazer a diferença. Opa, Jéssica chegou aí agora, né? Ô, Jéssica, estava difícil entrar. Então, mas nós já estamos trabalhando aqui. Mas eu vou ter o prazer, deputado, vou ter o prazer de passar agora o comando para quem de direito, que é a Jéssica, que finalmente conseguiu a conexão conosco. Agradeço muito já a sua intervenção, a intervenção do deputado Zé Roberto, e também terem aceito o convite da Fundação Perseu Abramo. E, Jéssica, agora a bola é totalmente sua. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. O microfone. Está desligado seu microfone, Jéssica. Está ligado o microfone. Agora sim. Está ligado. Está saindo o meu áudio? Então, agora ficou bonito, tranquilo. Pronto. Meu tempo esgotou já? Já, né? Pronto. Houve um problema técnico aqui, né, da conexão,
mas eu cheguei a ouvir a sua fala. Eu acredito que agora seja o nosso companheiro José Roberto, né? O próximo a falar. Ok. Isso. Companheiro Anselmo, tu concluiu, senão você conclui, aí eu começo. Pode tocar, depois fecha lá. Tá bom. Então, eu queria, em primeiro lugar... Pode começar, José Roberto. Ok. Eu queria parabenizar a Fundação Perseu Abramo, na pessoa da nossa companheira Jéssica, que tem feito um trabalho excepcional. Agradecer aos nossos parceiros da 247, DCM, das redes sociais dos nossos partidos, dos companheiros do nosso partido, que divulga isso, né? É muito importante esse debate. A revista Fórum, todos os parceiros que a gente está, que está junto conosco nesse projeto, no Pauta Brasil. Prazer de rever o companheiro Anselmo, ficamos longe, a gente só fazendo as nossas reuniões virtuais. Acho que talvez seja a pior coisa dessa pandemia são essas reuniões virtuais. Outra reunião virtual que é difícil para a gente, além dos problemas técnicos, a distância que a gente mantém. Eu estou na Assembleia, estou nas sessões. Eu queria falar um pouco da agricultura familiar, e lembrando, ouvindo aqui com atenção a fala do companheiro Anselmo, lembrando de quanta luta nós já fizemos nesses últimos 20 anos para a agricultura familiar. Quando ele falava dos encontros, do FNO, eu lembrando aqui as nossas mobilizações, as nossas manifestações, indo para Brasília, indo para Belém, né, para a gente lutar pelos nossos direitos. Mas eu fui extensionista rural, eu sou engenheiro florestal, sempre trabalhei com agricultura familiar, pelo menos nesses últimos 30 e poucos anos. A agricultura familiar, vou ver uns dados, né, mais gerais, ela representa no nosso país algo em torno de 77% da alimentação. Varia um pouco de estado, varia um pouco de região, mas na nossa região, companheiro Anselmo, em torno de 77% da alimentação é produzida da agricultura familiar. No mundo, ela é um pouco até maior, em torno de 80% é produzida da agricultura familiar, já que nós estamos falando com um público que talvez a maioria que está nos ouvindo hoje não é o público que conhece bem a agricultura familiar. A agricultura familiar, temos hoje quase de 4,5 milhões a 5 milhões de propriedades, né? Que envolve milhões de pessoas no nosso país. Nós, da região norte, nós somos a região onde nós temos mais agricultores familiares assentados. Quase mais da metade dos assentados no Brasil, pela reforma agrária, ele está na região norte, né? Mais da metade. A agricultura familiar é dividida em agricultura familiar dos assentamentos, da população tradicional, aqui na nossa região, dos pescadores, quebradeira de coco, toda essa turma da agricultura familiar tradicional, ela compõe a nossa agricultura familiar. Ribeirinhos. Então, vê bem, nessa minha experiência, nós da agricultura familiar, nós militantes, nós que ajudamos, que militamos junto, construímos, nós temos, companheiro Anselmo, um grande problema, e você falou bem aí no fim, da questão da nossa organização. Como o modo de produção da agricultura familiar é um modo de produção individualista, né? A grande maioria, a família produz, nós temos uma certa dificuldade de nos organizarmos. Por isso que, com experiência exitosa, eu conheço pessoalmente Rondônia, naquelas lá no RECA e várias visitas que a gente já fez aí em outros estados, esse modo de produção individualista, ela dificulta um pouco a agricultura familiar a se organizar. E eu acredito que dos principais problemas que nós temos é a organização dos agricultores familiares através dos seus sindicatos, as associações, dos movimentos. Essa dificuldade, ela que permeia a agricultura familiar no Brasil inteiro, ela cria dificuldade para que a gente possa alcançar aquilo que são os nossos direitos, aquilo que são as nossas reivindicações. E a região norte, os agricultores familiares da região norte, que tem bastante tradição, ela foi fundamental, companheiro Arthur, companheiro Anselmo, que participou ativamente junto com milhares de outras pessoas, para definir uma série de políticas públicas nos nossos governos, no governo do presidente Lula e no governo da presidente Dilma. Matérias
políticas públicas de produção, de financiamento, várias linhas do PRONAF foram criadas a partir da contribuição e da organização da agricultura familiar da região norte, programas de outras pastas, que não é só ligado ao PRONAF, foi construído na agricultura familiar, através da organização nossa, dessas várias mobilizações que o Anselmo falou, das centenas e centenas de manifestações que a gente fez. Então, sem a participação da agricultura familiar da região norte, com a sua grande importância na alimentação, ela não é uma política a agricultura familiar, ela é uma política, esse setor, que precisa de inclusão. No mundo inteiro é assim, ele precisa de inclusão. Mas é a agricultura familiar, com as suas pequenas propriedades, que segura, na nossa região, a preservação ambiental, a questão da água. O agronegócio, ele ataca tudo isso. Então, se nós temos um percentual enorme de pessoas que moram na zona rural, e ainda nós temos aqui, em todos os nossos estados, ela advém dessa organização, algumas vezes com dificuldade para a gente fazer isso. Então, a nossa produção da agricultura familiar é diversificada, ela é uma produção que... só outro dado, no campo, no Brasil, a agricultura familiar gera 77% dos empregos. Olha para a gente ver a importância da agricultura familiar. E só recebe, Arthur, Jéssica, e a Anselmo com certeza sabe disso, ela recebe, esse ano ainda, o ano passado, menos de 14% do investimento. E gera 77% dos empregos. Se tem uma política pública que segura as pessoas e dá dignidade, é as políticas de fortalecimento da agricultura familiar. Então, para os nossos estados, para nós da região norte, é muito importante o fortalecimento da agricultura familiar. Qual é a situação que nós estamos passando hoje? E o Anselmo falou isso, e é verdade. Desde que tirou a presidente Dilma nesse golpe elaborado a partir de fora, com participação intensa dos setores mais abastados da nossa população, houve uma desconstrução das políticas públicas de todas as áreas e também da agricultura familiar. Não só o PRONAF como a linha de financiamento, mas todas as outras políticas que a gente tinha, que fortalecia dos jovens, dos idosos, das mulheres, elas foram desconstruídas ao longo desses últimos 6 anos. E a crise se permeia na cidade, permeia muito fortemente na zona rural, que é onde tem a grande maioria dos pobres do nosso país. A maioria dos pobres estão localizados, percentualmente falando, na zona rural. Que a gente recuperou bastante no governo do Lula e da Dilma, né? Que a gente, através da luta e da organização, e através da implantação das políticas públicas dos nossos governos, a gente conseguiu fortalecer, trazer dignidade, trazer melhoria de renda, levar serviço público para a zona rural. Desses últimos 6 anos, aqui no estado do Tocantins, as prefeituras quase todas fecharam as escolas rurais. Você obriga as famílias a sair da zona rural, porque as famílias fazem um esforço para os seus filhos estudarem. Se na escola se na zona rural não tem a escola e outros serviços públicos, a gente precisa, a gente força esse êxodo, esse deslocamento, muitas vezes separa as famílias, o pai fica na zona rural, a mãe com os filhos vão para a cidade, e isso é recorrente. Então, nesse próximo governo do presidente Lula, a gente precisava... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Nesse próprio governo do presidente Lula, com o Pedro Anselmo, e a Fundação, e a Jéssica, a gente precisa de elaborar, atualizar as políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar. Não só a questão do crédito, do valor do crédito que a gente precisa fazer, mas várias outras políticas públicas que a gente precisa fazer. E nós aqui na região norte, talvez puxado pela Fundação, da Fundação Perseu Abramo, a gente precisa nos organizarmos para que a gente possa fazer esse debate. Não tem como a gente manter as pessoas, aonde quer que seja, ou na zona rural, se elas não tiverem acesso às políticas públicas, todas elas, educação, saúde, moradia, renda. O nosso programa de governo do presidente Lula, nós precisamos tratar disso muito fortemente. Sem agricultura familiar aqui na região norte, muito provavelmente essa Amazônia já tinha sido
muito mais devastado e muito mais destruído. Se há um segmento que segura, que contribui com a preservação ambiental, com a questão da água, com a questão da diversidade, é a agricultura familiar. Então, a gente fica satisfeito nesse processo que a gente está participando, né? Eu me sinto honrado de estar ouvindo o nosso companheiro Anselmo, lembrando de todas essas lutas que nós fizemos. E, companheiro Anselmo, eu entendo que parece que nós vamos ter que fazer tudo de novo, né? Nós já estamos com cabeça branca, mas nós vamos ter que voltar para a luta, voltar para a rua, para que a gente consiga trazer isso. Então, para nós, para essa região norte, como é para o Nordeste, como é para todos os setores, todos os estados do nosso país, a agricultura familiar é muito importante. Aqui no estado do Tocantins, mais de 20% das pessoas moram na zona rural. É um dos mais altos do país, moram na zona rural. E a gente precisa, através da sua organização, através das suas lutas e através das políticas públicas, levar serviço público para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Esse desmonte é tão forte que nos nossos estados, imagino que nos outros também, praticamente não tem nenhuma política de fortalecimento da agricultura familiar. No nosso estado não tem, por conta do estado, e raramente, algumas prefeituras têm, mas raramente 95% dos municípios não tem. Isso cria muita dificuldade. Hoje, imagino que não só aqui no Tocantins, há um certo envelhecimento das pessoas que ficam no campo, né? Os jovens, como não tem o serviço público, não tem oportunidade, eles procuram ir para a cidade, para a sobrevivência. Eu acho que todas essas políticas que a gente já conseguiu, que a gente teve, é muito importante para nós. E a gente não pode... Não estou ouvindo. Está ouvindo? Não estou te ouvindo, Zé. Aqui. Desculpe, porque desligou aqui. A política, nós, nos próximos governo do presidente Lula, nós precisamos de fortalecer, reivindicar e colocar no nosso programa de governo o fortalecimento da agricultura familiar. A política de agricultura familiar é muito mais do que o crédito, e todo esse serviço público é um direito da população que mora na zona rural, é um direito da agricultura familiar. Esse é o nosso esforço. Essa é a nossa luta, e eu entendo, companheiro Anselmo, companheiro Arthur, infelizmente a nossa companheira Jéssica está tendo dificuldade de participar da programação, a conexão dela está caindo sempre, mas é muito importante, eu acho que a gente vai conseguir dar um passo à frente, corrigir e melhorar aquilo que nós já fizemos muito bem. Nós podemos fazer mais e nós estamos prontos e preparados para isso. Era isso, Arthur, que eu queria falar para vocês, companheiro Anselmo, e ouvi com muita atenção, companheiro Anselmo, lembrando de todas essas lutas que nós já fizemos, e dá até saudade, né? Quantas vezes que nós participamos dessas lutas. Era isso, Arthur. Muito obrigado aos dois por essas intervenções iniciais e, inclusive, até pegar um gancho no que o Anselmo falou. Olha o que é você não ter boa infraestrutura de comunicação, né? Ele havia tocado nesse assunto como o quanto teria sido possível também expandir o acesso à educação, o acesso à cultura, se dotasse a região norte de uma infraestrutura de comunicação compatível com as necessidades, e hoje, com o quadro de pandemia, em que a nossa dependência desse mecanismo de comunicação ficou tão mais importante, o drama que a nossa companheira Jéssica está passando é uma boa demonstração disso. Então, enquanto ela vai tentando e batalhando contra a maldade das coisas inanimadas, eu vou conduzindo aqui a conversa com vocês. Eu gostaria de provocá-los com um assunto que talvez seja quase que óbvio para vocês que estão ao norte do país, e é muito pouco óbvio para quem está no centro ou no sul do país, como é o meu caso. Que vocês explorassem um pouquinho como é que estão se dando e quais as possibilidades de compatibilização entre dois conflitos que são muito anunciados, são muito tratados nos meios de comunicação por aqui.
Um é o conflito e a possibilidade de convívio entre agronegócio e agricultura familiar, até pelo que eu sei, vocês dois são de estados que também têm forte produção de grãos, tem uma presença organizada do agronegócio na área de grãos, tem também na área de proteína animal, particularmente gado bovino, não é isso? Então, qual é o conflito principal e qual a possibilidade de compatibilizar a agricultura familiar e agronegócio na região norte? E outro, evidente, como compatibilizar a agricultura familiar com os dois fantásticos biomas em que nós estamos falando dos dois estados. Como compatibilizar isso com o Cerrado, como compatibilizar isso com a floresta amazônica. Até que ponto a agricultura familiar pode ou não pode até ser um instrumento de preservação ambiental, ao contrário do agronegócio, que geralmente é extremamente agressivo com o meio ambiente. Então, eu gostaria de deixar, claro que nenhum dos dois tem que responder obrigatoriamente isso, mas deixar essas duas provocações aqui no ar, voltar a passar o comando para a Jéssica e vou ficando no bastidor, se necessário. Para manter a ordem que a gente estava, Anselmo pega primeiro? Pega. Então, Arthur, Jéssica e Vinícius e Zé Roberto, eu vejo assim que o agronegócio ele tem a sua importância. Até porque, na época do presidente, quando o presidente lá entrou, o agronegócio brasileiro era insignificante. E ele cresceu muito. Agora, só que não dá para você matar a galinha dos ovos de ouro, que é a Amazônia. Porque não tem agronegócio para toda a vida, destruindo da forma que estão destruindo. Quer dizer, o agronegócio precisa de água, o agronegócio precisa de ambiente. E as pessoas estão destruindo a Amazônia, estão destruindo as águas, estão destruindo os rios, achando que tem que ficar rico agora e depois morrer depois. Quer dizer, então, a única divergência que nós temos hoje da agricultura familiar é que a gente pensa que futuramente você tem neto, que você tem seus filhos, que você vai ter sua família, que você pode até morrer, mas para frente a sua geração ela vai continuar. As pessoas, o agronegócio muitas vezes não respeita nem o futuro da própria família. Quer dizer, então, é só você pegar a partir daí. E outra, hoje nós temos tecnologia hoje que tem condição de você produzir o dobro sem ter que hoje derrubar a floresta amazônica. Quer dizer, então, por que nós vamos ter que continuar com esse desastre? Por que os governos do Estado hoje, que nem o governo nosso aqui, o governo de Tocantins, está reduzindo as reservas, pelo amor de Deus? Quer dizer, as reservas que realmente garante o futuro do agronegócio, o futuro da agricultura familiar, o futuro dos nossos rios. Quer dizer, então, assim, a falta que está tendo hoje é esse agronegócio, é entender isso. Aqui, eu fiz um debate um dia desse com o Juliano, que eles têm um grupo aqui, e eles têm essa visão de agronegócio. E, inclusive, eles bateram palma para mim quando eu entrei com a ADIM, através do Partido dos Trabalhadores, junto com o Ministério Público, alegando inconstitucionalidade e redução de reserva. Então, já tem pessoas que pensam dessa forma. Então, nós precisamos que esse pessoal se amplia e faça uma aliança com a agricultura familiar, levando em consideração o grande papel da agricultura familiar na segurança alimentar e o grande papel do agronegócio na segurança hoje, que é realmente o PIB brasileiro também, que contribui muito. Agora, não dá. Nós temos que ter o mesmo interesse, que é o interesse de manter o ambiente, é o interesse de manter a agricultura familiar crescendo, o interesse de manter o agronegócio crescendo, mas levando em consideração que nós precisamos de água, nós precisamos de ambiente, e nós precisamos também de viver. Não é acabar com nós, não é acabar com os trabalhadores. E aí, uma coisa que eu achei interessante, o cara do Sebrae falou para mim um dia desse, que Rondônia tem 52% das pessoas que vivem com até 2 salários mínimos. E se você vê o poder de compra que nós perdemos, significa que hoje 52% do estado de Rondônia já está passando necessidade. E não estão comendo carne mais. Tem que comer só ovo mesmo, porque o agronegócio está ganhando dinheiro igual água, mas o povo está passando fome e está aumentando a cada dia mais a miséria. Zé Roberto? Vamos lá. Vou começar caracterizando um pouco o que é o agronegócio, o que é o denominado agronegócio. Primeiro,
No caso da agricultura, o uso da monocultura, né? Isso já é um problema, o uso da monocultura. Para o uso da monocultura, precisa de haver forte desmatamento e o uso da área. Então, essa é a primeira coisa. O agronegócio, o que é chamado agronegócio, uso da monocultura. Usa fortemente os recursos naturais, inclusive a água, que gera problemas aqui no nosso estado, e como os outros estados, tem sérios problemas de água para uso humano na cidade por conta do uso do agronegócio. É um forte. Para você ter uma ideia, talvez quem está nos ouvindo, quem está assistindo não conheça, um pivô central, pequenininho. Pivô central é onde bota uma coisa assim e vai rodando, jogando água. Ele consome água para uma cidade de 20 a 30 mil pessoas. Um pequenininho, uma área pequena, tá? Para a gente ter uma ideia disso. Uso forte de recursos naturais. Forte uso de produto químico. Venenos e adubo. Que tem problema na terra. Usa fortemente, drena os recursos financeiros estatais. Que é o agronegócio, apesar de serem ricos, eles não plantam com seu dinheiro, só plantam com o recurso do governo, o recurso nosso. E, no caso da soja e outros produtos de exportação, inclusive a carne, não paga imposto, que não gera renda. O agronegócio, para os nossos estados, eu acredito, eu faço esse debate muito aqui na Assembleia, ele gera mais problema do que recurso. Por quê? Destrói as estradas, que usa muito, uso intensivo, expulsa as pessoas e não gera emprego. E não paga imposto. O contrário disso é a agricultura familiar. Nós trabalhamos com diversidade, nós trabalhamos para manter os recursos naturais, manutenção, a conservação dos recursos naturais. Nós trabalhamos para diminuir o uso de recursos químicos, seja veneno, seja adubo, seja qualquer outro, de forte poluição. Tudo é metal pesado, ferro, cobre, que é difícil de sair da natureza. Nós trabalhamos com pouco recurso financeiro e os nossos produtos pagam imposto. Olha a incoerência que é. Aqueles que produzem não pagam, aqueles que produzem muito. Aliás, saiu uma reportagem sobre isso. E eu falo sempre aqui também. Rico não paga imposto nesse país, é só pobre que paga. Não paga. E assim também é na agricultura, no setor produtivo. Eu, pessoalmente, como eu sou radicalmente contra esse modelo do agronegócio, não sou contra o que se chama agronegócio. Sou contra da maneira como se faz o agronegócio. Você não pode ter uma atividade que é baseada na degradação ambiental, baseada na exclusão das pessoas, forte uso dos recursos naturais. A gente não pode ter isso. Pode plantar. Eu sou engenheiro florestal, a gente pode plantar. A maneira como faz é que eu sou contra. Então, para nós, para sustentação, para geração de renda, para dar dignidade, renda para as famílias, o agronegócio não serve. É um modelo concentrador de renda, é um modelo que drena não só os recursos naturais, mas os recursos financeiros do Estado para os seus benefícios e traz muito pouco benefício para nós todos. É um prejuízo, é mais ou menos igual à mineração. É um prejuízo enorme para os estados e para os municípios onde tem um agronegócio. Aqui no estado, não sei se é o caso de Rondônia, eu posso falar, Arthur e Anselmo, os piores índices de IDH, os piores índices é aonde mais tem um agronegócio. São as cidades onde tem mais pobreza, aonde tem menos infraestrutura e aonde a população é mais excluída das políticas públicas. É incrível. Aparentemente, são os municípios ricos, que não têm renda nenhuma, porque não gera negócio, e as famílias são expulsas. Eu imagino que esse é o quadro do Brasil inteiro. Então, ao meu entender, esse modelo de agronegócio, da maneira como se explora, ele não tem sustentação ambiental, não tem sustentação financeira, drena o recurso do Estado e traz a pobreza para a grande maioria da população. Muito obrigado. Eu queria agora explorar, foi uma questão que foi colocada por uma pessoa, Evaristo Almeida da Silva, que está nos assistindo, e que toca, acho que é num problema que é grave há muito tempo no Brasil e que eu imagino que venha se acentuando na região norte, que é o problema do êxodo rural. Evidentemente, quanto mais a tecnologia é utilizada, é um fenômeno que acontece também na indústria, cada vez menos
à necessidade do emprego humano. E, portanto, quanto mais se expande uma atividade altamente modernizada na agricultura, há uma tendência natural a você gerar menos postos de trabalho e, portanto, gerar uma impossibilidade de geração de renda e de manutenção da população no seu local de origem, e também cria uma enorme pressão sobre os centros urbanos, na medida que as pessoas têm que ir para esses centros à busca de renda e de emprego, e aí você geralmente causa até colapsos urbanos, porque fenômenos como o da ocupação não planejada das cidades, a pressão sobre os serviços públicos, o subemprego nas cidades. Então, se fosse possível, eu gostaria um pouco que vocês explorassem a ideia e a possibilidade, perdão, exatamente da agricultura familiar, não só como um método produtivo, não só como uma organização da produção, não só como um mecanismo de minimizar, de mitigar o ataque ambiental, mas a agricultura familiar como um elemento de fixação das pessoas e das famílias nos seus locais de origem e na possibilidade de gerar comunidades locais que tenham viabilidade econômica, tenham padrão decente de vida. O quanto vocês enxergam na agricultura familiar um potencial para evitar esse deslocamento e, ao mesmo tempo, evitar o drama urbano que o Brasil vive, que é da chegada das pessoas às cidades, sem que as próprias cidades estejam habilitadas para ir recebendo aquele contingente. E também o quanto vocês sentem que isso é hoje um problema no norte do país. Bola contigo, Anselmo. Então, o Arthur, quando você... Só fazendo... É uma pergunta simples que fala tudo. Quando você fala que o agronegócio brasileiro, aí você fala cresceu 40%, cresceu 30% nisso, cresceu 60% naquilo e tal. Quer dizer, e como que o Brasil passa a ser um dos maiores produtores de alimento do mundo com o seu povo passando fome? Como é que explica isso aí? Quer dizer, só nessa pergunta eu quero ver se tem alguém especialista do agronegócio que me responde essa pergunta. Quer dizer, e aí você acaba de completar quando você fala, esse pessoal está vindo, e aí a pergunta do Evaristo é muito pertinente. Quando ele fala assim, a tecnologia vem avançando, você vem diminuindo o emprego, e o agronegócio vem tocando o pessoal para a cidade, e a cidade está diminuindo o emprego, com esse desemprego que está aí hoje nesse governo Bolsonaro. Quer dizer, como é que eles vão pensar o Brasil, a não ser botar esse pessoal tudo para passar fome? Quer dizer, essa é uma realidade clara que está aí, que não precisa de ser doutorado, qualquer analfabeto vê isso daí. Quer dizer, que não tem resposta para o agronegócio hoje. Quer dizer, é uma brutalidade em cima do povo, que é uma coisa assim. Eu acho que nós não aguentamos mais um mandato do Bolsonaro dessa forma, com esse pessoal do agronegócio que quer ganhar tudo, e aí está utilizando que diz que é governo, e está detonando o nosso país. Nós vamos voltar àquela miséria dentro de poucos tempos. Aí eu fico pensando assim, o tanto que nós construímos no nosso governo para que esse governo, em poucos dias, destrói tudo. Quer dizer, volta o pessoal a passar fome, volta o pessoal a ficar desempregado, volta a devastar não só o Brasil, mas a Amazônia como um todo, que é o que restava ainda, vem devastando tudo. E aí, infelizmente, a gente ainda tem gente batendo pau. Então, eu vejo assim que eu acho que a gente vai ter que pensar muito, vamos ter que voltar àqueles anos 80, como a gente mobilizava de fato, para que a gente possa voltar o presidente Lula, para a gente começar a repensar tudo novamente esse programa que já está aí parado. Quer dizer, aquilo que a gente negociava de aquisição de alimentos, que era 1,4 milhão, hoje está 90. Quer dizer, como é que nós volta a fazer esses programas que incentivavam a agricultura, que incentivavam a industrialização, que incentivavam a questão do meio ambiente, que mantinha os povos indígenas, que mantinha os pescadores, os seringueiros. Então, eu acho que a gente tem que realmente abrir esse debate mesmo para valer, porque não tem lógica mais hoje do agronegócio querer fazer debate com a gente. Eles não têm justificativa para isso. Ele está destruindo o Brasil, ele está destruindo o povo brasileiro.
Então, essa é a lógica. Agora, eu acredito assim, que se a gente fazer a coisa bem feita com essa lógica, que eu sou alguém que penso de uma forma garantindo a vida das pessoas e garantindo o ambiente, eu acho que a gente consegue fazer o debate e a gente vai ter que fazer isso a qualquer custo. Porque não é possível que esse pessoal vai ser burrado tanto tempo de repetir pelo menos o ano que vem fazendo o que eles fizeram esse ano agora. Então, assim, é muito complicado. Acho que a pergunta do Evaristo é muito pertinente quando ele levanta essa questão de como esse povo vai viver na cidade se não tem emprego. Zé Roberto, na sequência. Arthur, Evaristo é que fez a pergunta? Isso, vamos lá. Eu creio que a questão dele, que ele levanta a questão do êxodo rural, ela não é propriamente a tecnificação, né? Porque você tem várias causas que levam a isso, né? Mas quando você implanta o agronegócio, o agronegócio só existe em grande propriedade. Então, ela compra, porque tem um recurso financeiro, vai, compra as pequenas propriedades. Essa é a causa de levar as pessoas para a cidade, né? Mas causa êxodo também a questão das falta de serviço público para as pessoas. Então, imagina, você está no interior, numa vila, numa propriedade, onde você não tem acesso à educação, você não tem acesso à saúde, você não tem acesso à energia. Nosso governo criou milhões e colocamos milhões de casas de energia, mas existe milhares, só no Tocantins, existe mais, só na zona rural, mais de 20 mil moradias que não têm energia. Olha que nós estamos em 2021. Então, como é que você vai manter uma pessoa, uma família, num local desse? Então, para a gente evitar o êxodo, a gente precisa de levar o serviço público a essas pessoas. Ela tem que morar numa casa digna, ela tem que ter renda, ela tem que ter acesso à saúde, ela tem que ter educação. E é diferente acesso à educação e saúde do campo e da cidade. Existem várias metodologias, e o nosso governo implantou isso, que levando em consideração a cultura e as condições da agricultura familiar. O agronegócio, ele é excludente e cria o êxodo. Claro que primeiro, porque ele adquire as pequenas propriedades e expande as suas áreas. As pessoas não têm. Segundo, por causa da tecnificação. Mas talvez o maior efeito é por conta por causa de adquirir as pequenas propriedades. E quando ele tecnifica a sua produção, é evidente, é claro que isso não gera renda, não gera emprego, né? E a agricultura familiar, ela tem essa característica. Eu falei os dados aqui, esses dados são de 2018, os últimos que nós fizemos, depois de teve em Bolsonaro, quase não fez mais nada disso. 76% dos empregos é gerado na agricultura familiar. E olha que as áreas, nós somos muitas propriedades com pequenas áreas, com pequeno financiamento. Então, assim, as causas do êxodo são muito grandes. Agora, as consequências são muito graves. Uma família da agricultura familiar que não tem a expertise das profissões urbanas, vamos dizer assim, é um caos na família. Ela vai, expulsa, vai para a periferia, não tem aquele conhecimento, não tem aquela condição de trabalhar, ou que ela sabe fazer uma outra coisa. Então, as consequências são muito graves. E a gente tem certeza que tudo isso a gente tem que levar lá. Não é uma coisa só, são vários. Nós temos que pensar na produção, nós temos que pensar no meio ambiente, nós temos que pensar na comercialização, nós temos que pensar no financiamento, nós temos que pensarmos em serviço público levado até a zona rural, e aí a gente mantém as pessoas no seu local de moradia, no seu local de origem, e ela contribui, e isso faz diminuir muito a pobreza no nosso país. Os dados oficiais, Arthur, o TCP do Conselho sabe disso, é que a maior parte da pobreza está na zona rural, e é esse público que nós temos que ajudar. Muito obrigado, Zé Roberto e Anselmo. Infelizmente, estamos marchando para o final do programa. É um programa realmente de 1 hora, até por respeito à grade de programação dos parceiros. Uhum. Então, eu pediria que a vocês dois, rapidamente, agora nos minutos finais, em torno de 2 minutos cada um, fizessem suas considerações finais. E eu, desde já, em nome pessoal da Jéssica e da Fundação Perseu Abramo, agradeço muito a participação, a disponibilidade de tempo e esforço de vocês, e contamos com certeza com retornos, porque eu acho que jamais
com um único programa a gente vai esgotar, como ficou evidente, a amplitude e a importância do tema. Anselmo, bola contigo. Agradecer a você, Arthur, o Vinícius, meu colega aí de partida. Eu sou presidente do PT aqui, ele é presidente lá em Tocantins, né? Só com a diferença que eu sou ex e ele é. Eu sou ex-federal também, e ele é deputado estadual, né? Então, assim, eu achei interessante o programa, né, com toda certeza, e acredito que a gente ter oportunidades como essa para a gente continuar esse debate, né? Eu acho que esse é de uma importância tão grande, e eu quero acreditar que nesse espaço aí a gente vai construindo aquilo que nós construímos lá nos anos 90 para nós assumir o governo em 2003, né? Eu acho que esse que é importante, né? Agora, o que a gente sabe é que a gente está sonhando com a volta do presidente Lula. E só isso aí pode nos dar a condição, realmente, de fazer esse debate e aí de fazer com que as pessoas compreendam a importância que esse Brasil tem que ser para todos, não para meia dúzia de especulador e não para meia dúzia que produz e manda para fora e o povo fica passando fome aqui. Então, eu quero deixar essa deixa, mas quero tá ansioso para que a gente possa realmente fazer esse debate, mas no nosso governo e fazendo da forma que deve ser feito por todos os governos. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Anselmo. Um abraço. Zé Roberto. Primeiro, eu queria agradecer, Arthur, agradecer a Jéssica, que mobilizou, que infelizmente não conseguiu participar, agradecer a Fundação e parabenizar o trabalho importante que nós temos feito, vocês têm feito na Fundação, tem sido de grande valia, não só para o nosso partido, mas para o nosso país, dos documentos, dos estudos que tem nos, vamos dizer assim, tem orgulhado, trazido orgulho para nós todos, tá? Dá um grande abraço, meu amigo, companheiro Anselmo, é um prazer revê-lo, a gente fica no dia a dia das nossas lutas e a gente, muitas vezes, com essas reuniões, que agora essas virtuais, a gente tem encontrado menos. E ia dizer assim, a gente, infelizmente, no governo Bolsonaro, esse governo genocida, esse governo incompetente e irresponsável, nenhuma política pública ela tem futuro. O futuro é o caos. E a agricultura familiar e as políticas da agricultura familiar estão no mesmo patamar das políticas de educação, de cultura, de tudo, que foi destruída por esse governo. E a gente tem certeza que com a eleição do presidente Lula, nós vamos recompor, nós vamos reconstruir esse país e nós vamos trazer vida digna para a nossa população do campo e da cidade. E nós, militantes da agricultura familiar, militantes ao lado do povo trabalhador, do urbano e do campo, nós estamos muito otimistas e estamos preparados para ajudar o presidente Lula e nós todos reconstruir esse país. Era isso, um abraço e muito obrigado. Estamos à disposição quando precisar. Muito obrigado a vocês dois, a Jéssica, que foi a idealizadora dessa pauta, e a todas e todos que nos assistiram até agora. Voltamos a nos encontrar como programa na próxima sexta-feira e com Zé Roberto e Anselmo, com certeza, numa próxima oportunidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado.